Pessoal, nós estamos começando aqui mais uma aula do nosso curso aqui sobre padrões CMYK e o assunto agora é caixas de medição. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente quando a gente fala de caixa de medição é que existe caixa para medição monofásica e caixa para medição polifásica. As caixas de medição monofásica são só duas lá, é a CM1 e a CM13. E a diferença entre elas é o seguinte: a CM1, o acesso dela é pela rua, pela via pública, tá? O que acontece? A tampa fica na parte frontal dela, você tira ali, você tem acesso ao disjuntor, ao medidor e etc. A tampa fica do mesmo lado do visor, tá? O visor tá na tampa, para falar a verdade. O visor ali que você consegue identificar o medidor lá dentro. Já a CM13, o que acontece? A leitura dela, o visor, fica numa parte diferente da tampa, que a tampa fica na parte de trás. O acesso ao disjuntor é feito internamente lá dentro da propriedade, entendeu? E aí, para você poder acionar o disjuntor, você tem que ir lá dentro. Na frente você só tem o visor para poder enxergar o medidor e o acesso ao disjuntor, aquela tampinha que a gente levanta para poder acionar lá, ele fica nas costas da caixa, onde fica a tampa também. A tampa ali na parte de trás e o visor fica na frente ali. Essa é a diferença básica entre a caixa CM1 e CM13, tá? Outra coisa que a gente precisa estar falando é o seguinte agora: caixas de medição polifásica pode ser para bifásico ou para trifásico. E aí a gente tem as caixas CM2 e CM14. A caixa CM2, ela é como se fosse um similar da caixa CM1, só que é para o atendimento bifásico ou trifásico. Porém, um detalhe muito importante para ela: a caixa CM2, ela é para medição direta, ou seja, o maior disjuntor que a gente pode ter numa caixa desse tipo é um tripolar de 125. Se a gente precisar mais do que isso, a gente tem que passar para uma caixa de medição indireta, que seria uma caixa CM3, para medição polifásica também. E aí, agora que a gente falou de CM2 e CM3, aparece a CM14 e a CM3LVP. A CM14 é uma equivalente a CM2, porém naquele mesmo esquema que eu falei sobre a CM1 e CM13. A CM2, o disjuntor e o visor ali, eles ficam na rua. Você chega ali, levanta a tampinha, aciona a tampa dela na parte da frente. Já a CM14 é só o visor que fica ali para a rua e a tampa com acesso ao disjuntor fica na parte de trás. Você tem que estar entrando dentro do imóvel para poder fazer o acesso, tá? E a gente tem a CM3 também, né? Igual eu falei, a CM3 também é com leitura na frente juntamente com o disjuntor, e a caixa que a gente tem, que seria como se fosse uma CM15, a CM15 não existe. Aí eles chamaram ela de CM3LVP, que a leitura fica ali pela via pública, mas o acesso ao disjuntor e a tampa dela fica na parte de trás, você tem que estar acessando a propriedade. Eu falei de um outro conceito aqui também, em relação à caixa CM2 e CM3, que é o seguinte: uma é para medição direta e a outra é para medição indireta. Para a gente poder entender essa questão de medição direta e medição indireta, a gente precisa falar sobre o transformador de corrente. A partir do disjuntor tripolar de 125, as medições estão sendo todas indiretas. Essa medição indireta, que tem um transformador de corrente lá dentro da caixa, e vamos supor lá, está descendo 200 amperes. Esse transformador de corrente, ele vai fazer uma amostragem e diminuir essa corrente numa determinada proporção. Geralmente o TC que eles usam lá é 200 para 5. Então vamos supor, 200 amperes, se tiver descendo 200 amperes, no medidor só vai estar passando 5. A corrente máxima que vai para o medidor é 5 amperes. E aí, se você dividir 200 para 5, dá 1 para 40. Então a gente tem essa relação de 40 entre a corrente que desce verdadeiramente e a corrente que vai para o medidor de energia. E aí, para você poder ter a leitura no final do mês correta, o que você faz? Você pega, vamos supor, o relógio lá marcou 100 e ele tem uma relação de transformação 200 para 5. A leitura era, por exemplo, 200, depois no outro mês a leitura era 300. Aí você faz 300 menos 200, tem uma variação de 100. Porém, você sabe que existe uma amostragem que diminui 40 vezes o valor dessa energia que está sendo medida. Aí, para você poder achar a quantidade real, você pega o 100 da leitura e multiplica pela constante do transformador de corrente. Se for essa de 200 para 5, a constante é 1 para 40. Só você dividir 200 por 5, dá 1 para 40. Aí você multiplica lá 100 vezes 40, você vai encontrar que a leitura real ali é de 4.000 kWh e não apenas 100 kWh, conforme o medidor marcou. Então esse é o conceito aí de medição direta e medição indireta.
Para a gente poder dar continuidade, nós vamos falar sobre as caixas CM4, CM9, CM10 e 11. Essas caixas, elas são utilizadas principalmente nos atendimentos tipo F, daquele consumidor que utiliza o benefício de ficar na ND 5.1 e evitar o atendimento em média tensão. Para a gente poder ver direitinho, nós vamos para o computador ali, porque para ficar bem explicado, beleza? Vamos lá. Pessoal, então aqui, ó, analisando aqui o padrão, como é que funciona para aqueles consumidores com atendimento tipo F. Vocês vão ver aqui, ó, o que acontece. Ele não tem uma única caixa para o padrão de entrada. Ele tem aqui, ó, a caixa 1, aqui fica a proteção geral e aqui na caixa 2 fica a questão do medidor. Essa caixa 2 aqui, ó, ela é uma caixa CM4. É uma caixa para medição indireta que comporta até mais de um medidor, tá? E essa caixa aqui, ó, essa caixa da esquerda, que é a 1, geralmente ela é a caixa CM9. Por quê? Que é separado. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, mas geralmente para atendimento nesse nível aqui é disjuntor de 300, 400, 500 amperes, entendeu? Então, o que acontece? Ele é um bitela do disjuntor, é um negócio bem grande, ele é em caixa moldada, ele tem uns bornes aqui para colocar os parafusos das entradas dos cabos e etc. E o cabo geralmente é bem grosso, não é esses cabos finos que você consegue dobrar eles e acomodar dentro da caixa. Então você precisa, a CEMIG estabelece o padrão de uma caixa separada só para a questão da instalação do disjuntor com os transformadores de corrente, né, que são os TC, ó. Fica aqui nessa caixa, tá? Geralmente aqui é a caixa CM9, mas a título de curiosidade, eu acho interessante também a gente falar aqui, ó, sobre outras caixas que existem, que pode ser utilizada, que está aqui na norma. Estou pegando aqui para vocês, aqui, ó, a CM10, ela é utilizada geralmente com a mesma função da CM9, porém ela em vez de ser com cabo, ela é com barramento, tá? Lá dentro dela. E a CM11, que ela é utilizada como derivação de circuito, ela não é utilizada para instalação de disjuntor, esse tipo de coisa, ela é só para fazer derivação de circuito. E você tem também a CM18, que ela pode ter a mesma função da CM9, tá? Vocês vão ver aqui, ó, a função dela como quadro de distribuição geral com disjuntor ou TC. E essa aqui também, ó, como quadro de distribuição geral com disjuntor ou TC. Só que você der uma olhadinha aqui nas dimensões dela, ó, essa dimensão C aqui, ó, que corresponde à altura da caixa, ela é um pouquinho maior. Então ela pode ser utilizada, deve ser utilizada aí quando a gente tem atendimentos maiores, né, mais próximos de 304 kVA, que seria aí um disjuntor na faixa aí de 800 amperes, né? Então, basicamente, sobre as caixas de medição, o que a gente precisava falar é isso. Você sabe que o padrão agora da unidade tipo F ele tem uma caixa só. E, a título de curiosidade, geralmente, para atendimento em média tensão, posto tipo 1 e posto tipo 6, posto tipo 1 agora saiu da norma, não está sendo utilizado mais. Mas para posto tipo 6, utiliza aquele mesmo esquema ali que a gente mostrou aqui nesse desenho sobre o padrão de entrada. Ele é feito com mais de uma caixa, tá? Aqui a gente tem a vista frontal, a vista lateral, bacaninha, desenho, tá lá na norma, se precisar, ó, desenho 34. Então é isso aí, gente. Se você precisar de falar de caixa de medição, é isso aí. Se tiver qualquer dúvida, manda pra gente que a gente vai tirando, beleza? Valeu!